Gente, nós vamos retomar agora, então, nesse nosso momento final, que nós vamos ter aqui no máximo 30 minutos, né? Para dar continuidade com essa discussão com o professor Robson. Nesses 30 minutos, nós vamos principalmente estar respondendo as questões que vocês vão nos trazendo. Lembrando que o professor Robson já colocou o nome do livro dele, mas se vocês precisam de mais alguma informação sobre, Flávia, de mais alguma informação sobre alguma literatura, por favor, coloque nos comentários que a gente vai tentar trazer para vocês, né? Lembrando que nós vamos continuar agora, mas hoje essa live fica disponível para a gente no nosso espaço do Convida e a partir de amanhã, como todas as outras lives, ela já estará no YouTube. Então vocês vão poder acessar, compartilhar, enfim, né? Ter mais alguns fundamentos. Robson, a gente vai continuar a nossa discussão e tem algumas perguntas que já vieram, né? Primeiro, além do seu livro, você tinha citado inicialmente um outro livro quando nós discutimos, eu não me lembro exatamente o nome dele, mas a Flávia Roldan, uma das pessoas que está nos assistindo, pediu a referência Ótimo. desse livro, e nós também temos algumas discussões aqui que são assim, né? Uma pergunta bem legal, né? Nem sei se é uma pergunta ou ela só está afirmando algumas coisas que você trouxe, que é o conservadorismo na escrita acadêmica gera sofrimento e acaba com o ímpeto criativo. E aí, nesse momento em que nós estamos precisando lidar com esse afastamento físico para sobreviver com saúde, inclusive física, nesse momento de pandemia, parece que a gente vai precisar desenvolver ainda mais o senso de cooperativismo, né? Esse cooperativismo da gente criar junto. Como na ideia do cooperativismo mesmo de venda de produtos, né? A gente trabalha junto e aí em algum momento a gente partilha essas coisas. Quer Sim. dizer, é tão legal a gente pensar que a nossa produção não é uma produção só nossa. Isso é. Como você trouxe antes, a nossa produção, ela é construída na relação com o outro, ela é construída nesse social. Quando a gente produz, não é uma inspiração divina, né? É um grande trabalho do qual outros operários participam. Né? Operários professores, operários da nossa turma de pós-graduação, operários orientadores, operários família, que em alguma medida nos apoiam, né? Enfim, eu acho que a gente tem esse desafio agora de pensar essa escrita de uma forma mais solidária, mais cooperada. Eu acho que é isso que a. Como é que é o nome dela? Você lembra aí? A Flávia Roldão pediu o A, livro? o próprio Perrodão é a que fez comentário sobre conservadorismo. Ah, tá. A que fez o comentário, eu não consigo me Sem recordar o nome problema, dela aqui não. agora, Sem problema não, tá? sem problema não. Mas vamos lá. Sobre a questão da literatura, muitos autores que eu estou citando aqui, gente, na verdade, grande parte que eu citei hoje, eles não são autores que discutem escrita. Eu estou puxando eles para o campo da escrita. Né? Aham, Tentar, aham. né? Eu tenho uma formação muito voltada para uma ideia, um senso de pragmatismo na produção, um pragmatismo filosófico nesse sentido, né? De procurar autores que explicam principalmente como as consequências práticas da vida cotidiana afetam as pessoas. Isso é um meio norte metodológico. Assim. Mas, assim, é, se quiser, eu vou colocar meu e-mail aqui, se quiser me pedir, Hum, eu vou responder, mas respondo. Vou colocar meu e-mail aqui. É Robson, deixa eu falar, porque eu tô com um problema que eu tô usando o telefone, eu não vou conseguir fazer. tá. Robson Cruz 78@yahoo.com.br. Eu tenho uma lista de referências comentada e inicial para quem tem interesse em lidar com sofrimento com escrita. Eu mando essa lista, tá? Maravilhoso, Tem umas Robson. 10 assim, iniciais, é introdutório. No Tá. meu livro vai ter muitos também, e eu estou pretendendo fazer uma publicação só de referências, assim, mas vai demorar um. Né? Tá. Porque a literatura. A gente já tem um problema que é o seguinte: a literatura nacional sobre o tema
é bem problemática, porque eu identifico a exacerbação daquilo que mais leva ao bloqueio da escrita, que é o excesso de forma. E, gente, sinto informar, dominar a norma pode ser mais parte do problema do que a solução. Não estou falando que norma, não estou falando que norma não é importante, que ela deve ser jogada no lixo. Não é isso. Aham, Mas aham. a gente sabe, por exemplo, isso serve tanto para normas da escrita acadêmica quanto para outras normas que a gente tem que escrever, né? Normas, por exemplo, gramaticais. A gente sabe que o excesso de conhecimento pode levar ao excesso de autoobservação durante a escrita. Excesso de autoobservação durante a escrita, e obviamente isso vai variar de pessoa para pessoa, quadros clínicos levam a isso, Uhum, etc, etc. uhum, Mas uhum. a vida acadêmica aumenta o senso de excesso de autoobservação durante a escrita. Então a gente tenta evitar muito o erro, né? E aí, pulando para a segunda questão, né, eu acho que assim, o conservadorismo na escrita, ele muitas vezes aparece em forma de discurso crítico. Como isso aparece? Por exemplo, vou dar um exemplo eu, cotidiano, de cenas cotidianas que eu já vivenciei, que eu coletei. Né? Por exemplo, eu já fui parte de um grupo de pesquisa em que a gente, todos os estudantes, assim que entrava no mestrado, no primeiro semestre, ele tinha que submeter o projeto que ele entrou a uma avaliação do grupo. E era um grupo de estudantes, professores, tinha muita coisa legal. Mas só que tinha um problema muito básico, né, nessa estrutura que é comum nas universidades. Uhum, uhum, Esses encontros, o que eles servem? Eles servem eminentemente para a crítica do texto. uhum, uhum. Né? E, gente, isso é muito básico. Criticar um texto é muito mais fácil que escrever um texto. Isso é muito óbvio. Criticar um texto é mais fácil que escrever. Se eu Sim. pego um texto, é muito fácil. Você pode me dar um texto aqui de uma pessoa genial e eu ainda criticar ele. Uhum, Tá? Uma uhum, pessoa que a gente chama de genial. Tá? É, e aí, todo o discurso nessa estrutura que eu participava ali de leitura de texto era a ideia que, tipo, aqui é lugar para ser crítico. Aqui você tem que dar conta de lidar com os problemas. Aqui é lugar. uhum. Então, tem toda uma ideia de que a pós-graduação é um lugar para ser crítico. Só, gente, É. tem um problema. Primeiro, eu acabei de entrar no mestrado, beleza? Ali eu vou ter pessoas que têm mais experiência que eu, de anos, décadas às vezes. Uhum. E mais importante, crítica é outra habilidade que tem que ser desenvolvida. Crítica também não é uma coisa que brota na gente. Crítica tem a ver com estudo de lógica, de teoria da argumentação, de hermenêutica, de um tanto de coisa que não perpassa a nossa formação de ensino médio, básico, desculpa, fundamental e médio, né? Que agora mudou. Uhum, uhum, Então, assim, crítica não vai ser uma coisa que vai brotar. Então, assim, a gente sabe o seguinte: a gente tem muitas provas de que ambientes que geram de fato capacidade de ser crítico não submetem textos imediatamente à crítica. Submete uhum, a construção dele. Submete o texto à análise da estrutura macro do texto. Antes de tudo, bons leitores e leitoras não olham para a microestrutura do texto de imediato. Eles olham para a macroestrutura. Esse texto tem começo, meio e fim? O uhum, argumento está claro? Tem articulação interna? Esse é o primeiro ponto, né? Então, assim, tem um autor muito famoso que é o Peter Elbon, né? O Peter Elbon é o sujeito nos Estados Unidos que mais defendeu a chamada escrita livre, né? É um teórico da uhum, questão, e ele estudou a vida toda o uso da escrita livre e o uso da uhum, oralidade da escrita. Tá? uhum, E ele mostra o seguinte: se você cria uma estrutura de leitura no qual você se preocupa primeiro com isso, antes de se preocupar com a microestrutura do texto, os próprios escritores e escritoras que estão sendo submetidos à avaliação vão ser capazes de criticar o texto muito mais do que eles seriam se a gente primeiro submete o texto à crítica. Tá? tá. Porque esse é um ponto muito problemático. E aqui é a questão, né? Eu não estou falando que crítica é importante. Quem falaria que crítica não é importante na universidade? Uhum, uhum, Mas, primeiro, crítica é uma habilidade também a ser desenvolvida. E em uhum, termos a gente tem pouquíssimo treino.
eu não tive uma disciplina de lógica. Eu fui ler um texto de lógica, de escrita. Eu estava no final do doutorado. Tá? Eu fui pegar um texto. O que é uma lógica aqui no âmbito da escrita? Como eu identifico que no meu texto não tem lógica? Né? Então, e tem muitos recursos para isso. Na literatura nacional, muito pouco, tem muitos recursos práticos para isso, de você mexer no texto. Uma medida boa para você saber se você está lidando bem com a sua escrita é o quanto você está manuseando o seu texto. Quanto menos você de mexer, criar coisas manuais para mexer com ele, imprimir, usar colagem, Riscar. menos você está lidando com o texto. Né? Então, esse é um ponto, né? Esse princípio de abrir mão da crítica tão necessária em favor da estruturação de conceitos, de ideia, de formação de conceito, né? É uma medida. Não por acaso, casos extremos de bloqueio da escrita, e tem casos psicopatológicos graves de bloqueio da escrita, muito graves, e muito importante, né, gente, dizer que sofrimento com a escrita, ele não tem origem só na universidade. Isso. Eu diria que a gente tem que ter cuidado também para não demonizar a universidade como a produtora do adoecimento mental. Assim, ela é parte. Ela pode ser uma grande parte em alguns casos, mas ela é parte. Né? Nós somos uma sociedade altamente violenta. Né? Porque, a Lida Schwartz, no livro dela que chama Brasil, uma Biografia, né, que é um livro que tem uns 3 anos, e com a Heloísa Starling, que é uma professora aqui do FMG, elas começam o livro definindo, né, o Brasil como uma forma de violência. Né? E essa é uma definição que passa o texto dela. Não necessariamente da universidade, mas é a construção da escrita é uma violência. Né? A construção da escrita é altamente violenta. Né? E, Robson, eu só queria, assim, emendando nessa discussão da violência, trazer uma pergunta, né, que uma pessoa colocou aqui para a gente, que é assim: a escrita é mais inspiração ou ela é mais sofrimento, no sentido de construção, né? Ela é mais inspiração ou ela é mais transpiração? Então tá. Eu diria o seguinte: transpiração é mais consequência de como você se relaciona com a escrita do que a causa como você vai escrever. Ou por que você vai escrever. Deixa eu tentar explicar isso melhor. O senso de inspiração, ele surge, ele é produto e não causa da escrita. Olha que legal! Essa é uma lógica muito interessante do ponto de vista psicológico, porque assim, a nossa linguagem, no sentido altamente, né, a gente usa estados mentais como causas imediatas. Né? A nossa comunidade verbal nos ensinou a observar como a gente é no mundo. Né? Freud já tinha mostrado isso, vários psicólogos vão mostrar, que a gente foi ensinado a se auto-observar de maneira muito imprecisa. Nunca que vai ter uma precisão total, isso é impossível. Mas a ideia de inspiração faz parecer o quê? Que eu vou ter um estado psicológico que se chama inspiração, motivação, desejo para escrever, disposição. Isso vai disparar a minha escrita. As pesquisas sobre fluência da escrita mostram o seguinte: as pessoas que sentem muita inspiração para escrever, conforto, desejo, envolvimento com a escrita, isso foi construído tendo em vista a forma como elas trabalham a escrita. Então, por exemplo, eu atendo alguns escritores e escritoras de ficção. E também estudo, né, via literatura, etc. O que a gente percebe? Essas pessoas, elas têm uma relação com a escrita muito... A universidade romantiza a escrita mais que os escritores de romance. Isso é muito legal. Mais, né? Você tem um movimento dentro da literatura ficcional ao longo do século XX que se intensifica muito nas últimas décadas, principalmente pós-década de 60, que é o sofrimento, né? A questão da escrita sempre aparece na literatura ficcional. Né? Eu acabei de ler um livro aqui de um mineiro, né, que é o Fernando Sabino, que é um Encontro Marcado, e é um livro de 50 e poucos, né? Eu acho que é de 54, não sei, é da década de 50.
Uhum. E perpassa todo o livro o sofrimento do personagem principal de não ter realizado o desejo de ser escritor. Né? O desejo Uhum. de escrita está sempre permeando a escrita ficcional. Isso é muito constante. E tem uma mudança nessa relação com a escrita, é que nas últimas décadas, né, principalmente na segunda metade do século XX, a escrita para de ser relatada dentro da ficção como um problema de inspiração. Ela começa a ser tratada como um problema de trabalho. Como eu lido com a escrita? O sofrimento está mais secularizado, sabe? Ele está mais no cotidiano, né? O último livro do Chico Buarque mostra isso, né? Que é um livro Uhum. escrito em forma de um diário, né? É um livro que se chama Essa Gente, que é um Uhum. escritor que ele tem um sofrimento com a escrita, mas claramente o Chico Buarque estrutura o sofrimento da escrita daquele escritor em função da classe social dele, das Uhum. decisões de vida, do dinheiro. Uhum. Né? Uhum. Então você tem uma desnaturalização da escrita muito grande. Né? Mas na universidade essa naturalização é alta. Então eu diria o seguinte: quer se sentir inspirado, tem que pensar como você está trabalhando. E as formas de socialização da escrita na universidade levam à perda do senso de prazer com a escrita. E, Uhum. por exemplo, nossa relação com o tempo. A nossa socialização para escrever, todos nós carregamos encarnados no nosso corpo a ideia de que eu só escrevi, mesmo num dia, se eu escrevi até exaustão. Essa é uma premissa muito básica. Uhum. E você sente um prazer. Nossa, hoje eu escrevi 6 horas. Nossa, parece que a gente gosta de sofrer, É, né? Porque assim, sim, meu sim, Deus, tem que ser muito difícil, tem que... é. Se for fluido, parece que não vale, né? Nossa, Não tem foi sentido. isso que você falou, eu vou retomar, que é muito importante. Mas Uhum. voltando a esse ponto de sofrimento, olha só. Se você sempre escreve até exaustão, e é o que a maioria dos pós-graduandos faz ao final do mestrado e doutorado, se isolam, Uhum. premissa romântica. Escrever até sofrer, premissa romântica. Se você faz isso, você está gerando condição para traumatizar a escrita. Pois é. Se você associa o término da escrita a sofrimento, e seu sofrimento, gente, não é algo desencarnado de você. Seu sofrimento está no olho, está nas costas, está no estômago, está Uhum. no peito, tá? Tá Uhum. na dor de cabeça, tá? Tá na contração dos seus músculos lisos de tensão, tá ok? Tá no seu corpo. Se você associa o Uhum. final de escrita a essas condições, a escrever vai adquirir a função de disparar essas formas de sofrimento, tá? Sim. Uhum. Aqui tem uma outra coisa para pensar o trabalho, né? A gente não toma conta do nosso corpo como todo trabalho está preocupado com o corpo. Né? O trabalho está preocupado com ergonomia, como você usa o seu corpo no trabalho. Né? Uhum. E isso que a Dione falou é sensacional. Né? Eu vejo um fenômeno clínico interessantíssimo, assim, que é o Uhum. seguinte: Uhum. eu atendo, quando elas começam a escrever como elas gostariam de escrever, ou como elas gostariam de escrever, quando elas recuperam uma certa fluência da escrita, prazer, etc., elas começam a ter um certo desencantamento com a escrita inicial. Por quê? Porque a escrita começa a ser produto de constância, de formas de trabalho, e não de um rompante emocional. E aqui é a ideologia romântica sendo jogada fora, né? Tipo, ela descobrindo que tipo não é assim, né? E aqui a gente tem que lidar com essa ideologia, né? E respondendo ainda a última pergunta. Gente, tem uma inevitabilidade da escrita gerar algum nível de mal-estar. Então, assim, meu Sim. trabalho nunca é pensar que a gente vai acabar com o mal-estar. A gente sabe, Uhum. a gente que é da psicologia, né? Todas as áreas da psicologia, quase todas, né? Mesmo as áreas que não foram a favor dessa posição ao longo do século XX, hoje descobriram que tentativas de silenciar o sintoma ou tratar o sintoma intensificam ele. Tá? Uhum. Uhum. Algum nível de mal-estar com a escrita é inevitável, mesmo em quem tem muita satisfação com a escrita. Porque a Uhum. escrita põe a gente. E as Sim. opiniões sobre a escrita
elas não afetam só a nossa escrita, elas afetam a nossa identidade, Uhum. né? Inclusive, deveria, tá vendo? É muita coisa, né? Então, por exemplo, a questão de gênero aqui é outro ponto muito importante. Não, Nossa, não vou entrar se alguém tiver alguma questão, porque senão eu vou preferir que responder as perguntas aí. nossa, eu acho, Robson, que você já está abrindo outra live, porque essa de fato é uma outra temática, né? A questão de gênero tem implicação com essa produção, Sim. seja na sobrecarga, seja na forma como somos cobradas, né? É muito diferente. Nós somos uma sociedade desigual, nós somos uma sociedade ainda estruturada no modelo escravocrata, né? E aí isso nos traz uma série de outras questões, inclusive as questões de gênero. Sim, Nossa, sim. mas vamos lá, vamos Porque, terminar essa sim, que a gente ainda tem 8 minutos para terminar beleza. essa. Esse elemento, né, do gênero, eu acho que ele, o gênero e classe social, principalmente, né? E, obviamente, raça também são elementos para a gente pensar, tá? Primeiro é dizer que, tipo, a classe social não te imuniza de sofrimento com a escrita, tá? Uhum, Ricos e pobres sofrem com a escrita. Só que esse sofrimento vai ser diferente, tá? Então a gente é muito, a gente tende a perceber que na escrita acadêmica o sofrimento, né, nessa discrepância de classe, ela vai ter um certo padrão. E o padrão é pessoas da alta classe, da classe média alta, pessoas da classe alta, pessoas que tiveram um nível de formação em escolas particulares de elite, eles vão ter um sofrimento muito em função de um tipo de perfeccionismo, muito em função das comparações, tá? São uhum, pessoas que têm um tipo de sofrimento na universidade contemporânea que é bem específico, porque eles são a primeira geração, primeira ou segunda geração, que chegou na pós-graduação e a pós-graduação não gerou para eles a distinção social que gerou para os pais deles, tá? Não por acaso tem um nível de comparação com os pais e com pessoas que estão acima deles muito grande, né? Eles vão uhum, se comparar. O sofrimento com a escrita vai ter muito a ver com comparação com outros escritores e escritoras. E as classes baixas, principalmente, vão sofrer com um senso constante de que eles deveriam saber algumas coisas que eles não sabem. Então, uhum, não por uhum. acaso foi o meu sofrimento e é, né? Puxa, como que faz isso? Não por acaso a pergunta do fazer aparece muito, né? Sim. Obviamente estou simplificando isso daqui, mas passa por isso, né? Na questão de gênero, é assim, é muito claro que é, as mulheres tendem a começar a ter um desempenho com a escrita na infância e adolescência, tá? É uma propensão que meninas Só têm uma desculpa, relação. se você puder só repetir essa última frase. Ah, tá ótimo. Tá? É, tem uma propensão de que mulheres, né, crianças e adolescentes, Uhum. meninas e adolescentes escrevam com mais fluência que meninos Hum, até entrar na universidade. Na universidade, a propensão é que as mulheres começam a ter níveis de sofrimento maiores que os homens, uhum, tá? E uhum. aqui os motivos são variados, né? Um ponto que chama muita atenção é que é, a estrutura da linguagem acadêmica ela é uma estrutura masculina, Uhum, por definição. Né? uhum, Objetividade, uhum, né? Certeza, verdade, né? São uhum, conceitos que estão muito na linguagem acadêmica. Então parece, né, algumas autoras têm discutido isso, principalmente as feministas que vão discutir escrita uhum, na universidade, que parece que as mulheres precisam de, não tem uma, elas precisam criar uma a linguagem acadêmica não está pronta para elas, e está pronta para os homens. Como isso uhum. aparece, por exemplo, no meu trabalho, assim? Geralmente, em grande medida, e aqui, obviamente, né, gente, feminino é uma coisa muito complexa, e ele não significa ser algo só das mulheres, né? Sim, sim. Mas, isso é muito importante. Mas aparece um certo padrão para a gente pensar isso, que é, geralmente os homens que me procuram em relação à escrita, né, problemas de escrita, eles estão muito preocupados em como criar estratégias práticas para resolver o problema, tá? Isso não acontece necessariamente com as mulheres, né?
muitas das pacientes que eu atendi nos últimos anos, eu não fiz nenhuma intervenção prática, entre aspas, assim. A intervenção foi na conversa clínica, Uhum, porque uhum, eminentemente elas precisavam falar do sofrimento com a escrita, no sentido em que há uma certa percepção assim de que a escrita vai revelar a totalidade da identidade delas com o mundo, e não só ali no âmbito acadêmico. uhum, Então uhum. é como se as mulheres precisassem sempre dar um passo atrás na escrita acadêmica para descobrir como a linguagem delas vai poder ser exercida ali, né? Então, Uhum. sim, esse sofrimento é maior. Agora, inevitavelmente, as mulheres vão sofrer com a escrita acadêmica problemas que elas enfrentam na sociedade como um todo. Mais Sim. cerceamento da linguagem, mais dúvidas sobre a capacidade delas. E tem Uhum. muitas pesquisas, assim, tem muitas pesquisas mostrando problemas entre gênero e escrita, né? Então, por exemplo, tem Uhum. problemas no campo da avaliação. Uhum. Muitas pesquisas mostrando enviesamento dos editores quando os textos são escritos por mulheres, quando são escritos por homens, né? Uhum. E são avaliações negativas, é um enviesamento negativo. Mulheres Uhum. tendem a receber mais rejeitos de artigo por serem mulheres, e não pela qualidade do Nossa. texto, né? Então, você tem um estudo feito tem uns 3 4 anos, né, de uma feminista que ela enviou artigos, ela e um outro pesquisador enviou artigos com o Outro mesmo nome? artigo Ah. com o nome trocado de gênero E e aí? avaliou o teor literário dos pareceres, né? Aham. Então, assim, isso vai acontecer muito mais, né? O cerceamento da linguagem das mulheres, com certeza, ele é expandido na universidade. Só que também é feito de maneira muito sofisticada, né? É feito de maneira muito sofisticada, como são os preconceitos no Brasil, né, gente? Se tem uma coisa que nós, Dissimulada, né? se tem uma coisa que o brasileiro é hábil, nós somos todos, Sim. é conseguir ser muito sofisticado na forma dos preconceitos, né? Basta Uhum. dizer que a gente rejeita um tanto, que a gente é preconceituoso com tanto de coisa que a gente é. Sim. Mas, para as mulheres, eminentemente, é muito necessário espaços coletivos, assim, né? Tem um Uhum. movimento que eu tenho visto aqui no Brasil muito legal, já existe muito fora, que são grupos de escrita feitos por mulheres, né? Eu tenho várias pacientes que criaram grupos de escrita, né? Que Inclusive legal. hoje funcionando virtualmente, né? Uhum. O Uhum. simples fato de você escrever na companhia de outra pessoa já é muita coisa. Percebo. Uhum. Já é algo muito importante, já é algo clinicamente muito importante, porque é você tendo que experienciar o mal-estar da escrita na presença de outro que está simplesmente aceitando o seu mal-estar em alguma instância. Eu Né? acho, né, Robson, que é um pouco de sororidade nesse Sim, sentido, né? sim, Mulheres sim, acolhendo mulheres, né? sim, Isso é muito sim, legal, sim. muito Muitas. Eu legal. tenho uma ex-paciente que hoje ela atende. Ela atende mulheres, né, escritoras, pessoas que têm sofrimento com, mulheres que têm sofrimento com processos criativos, né? Uhum, Nesse uhum. sentido, né? É isso, né, gente? É um tema meio interminável, assim, né? Eu acho que, assim, se eu tivesse que dizer o que eu gosto nesse trabalho, é que eu sinto que ele é a ponta de um iceberg. Eu só estou tocando em algo que é maior do que ele, assim, né? Uhum. Então, essa parte, sempre a habilidade, ela não está descolada de outras coisas que ultrapassam muito aquilo que a gente pensava sobre a escrita. Robson, eu queria ficar com você mais umas 2 horas, assim, Eu também porque, queria. porque pra você ter ideia, né? Nós tivemos no primeiro momento mais de 100 pessoas e agora nós estamos perto de 100 pessoas que Que continuam nos legal. acompanhando, Ah, né? legal, que legal. Eu acho que a gente tem, de fato, uma série de questões que dizem Uhum. respeito ao que as pessoas estão vivendo e que a gente permite um pouco dessa reflexão, que a gente Sim, permite, acolhe um pouco desse momento, né? sim, E sim, eu queria, né, Robson, dizer para as pessoas que vocês têm a oportunidade de fazer agora, quando a gente encerra a avaliação, preencher a sim, avaliação e nos sugerir, nos sim. sugerir o que vocês querem continuar, se vocês querem Uhum. alguma especificidade, enfim, né? A nossa Ô, ideia é Dione, poder responder a vocês. Oi, sim. Robson. Deixa eu só dar um aviso, né? Gente, para quem, né, a gente não falou tanto das partes práticas,
Eu tenho um curso no YouTube com 16 aulas sobre essa parte prática. Se colocar lá bloqueio da escrita Robson, vai cair no curso, tá? Então tem 16 aulas lá com elementos práticos, assim. São introdutórios, mas são bem práticos, assim, tá? Então, só isso. Nossa, é verdade, Robson, eu tinha esquecido disso, até porque, agora eu vou dizer para vocês, tem uma pessoa que já escutou você num outro momento, ela ficou tão sensível que ela fez o curso inteirinho. E fez o curso inteirinho em uma semana. Sentou e Que fez o ótimo, curso, né? que ótimo. Foi muito legal, muito legal. E eu queria, Robson, antes de encerrar com você, dizer para todos, né, que isso fica disponível, que nós vamos colocar novamente no YouTube com as outras coisas, porque daí eu queria retomar um pouco dessa discussão sobre mulheres pesquisadoras. Esse tema nós discutimos a semana passada com a Ah, que professora legal. Lissobol e com a professora Ana Vieser, e que já está disponível. Então, essa coisa de mãe, mulher, Sim, pesquisadora, sim, a gente tem lá. E sim. talvez Muito depois a gente legal. possa ampliar essa discussão de gênero Sim, e as dificuldades da escrita, né? sim. Enfim, os bloqueios da escrita. Enfim, vamos pensar, Robson. Ótimo. Mas eu queria dizer que eu estou muito feliz, que tem uma série de coisas assim que a gente tem percebido que as pessoas estão desejando aprofundar. Eu diria já que nós vamos continuar aprofundando. Dentro da lógica do programa, a gente já está pensando em ter um mediador para tratar da questão de saúde mental também. Enfim, nós vamos ampliar essas discussões na programação da semana que vem. Mas eu queria deixar os nossos últimos momentos aqui, Robson. O nosso último minuto é teu, ok? Beleza. Ótimo. Eu queria agradecer, né? Eu acho que, assim, é sempre difícil para mim falar desse tema, porque ao mesmo tempo, né, eu tenho uma angústia com esse tema que eu sempre é aquilo, né? Quando a gente gosta de algo que a gente está estudando, a gente sempre gostaria de falar mais do conseguir, sempre acaba parece, puxa, não falei daquele ponto. Isso aconteceu Uhum. milhares de vezes hoje, mas o pensamento é fragmentado mesmo, né? É, o texto gera uma ilusão de que o pensamento tem começo, meio e fim, né? O Uhum. pensamento ele não é assim, né? Embora a gente possa pensar dessa forma. Mas o que eu queria dizer mesmo, né, além de agradecer muito pelo espaço, é dizer que há muitas formas de lidar com o problema, né? E que lidar com o sofrimento com a escrita acadêmica não é só um ato individual, não, é um ato político, né? Toda vez que a Uhum. gente escreve, a gente está fazendo aquilo que não era para a gente estar fazendo, né? E isso é uma definição de política. É você fazer o que não estava programado para você fazer. Né? Aquilo que a sociedade programou você para não fazer, se você faz algo contrário a isso, escrever é um enfrentamento dos problemas. Né? Para esse Uhum. momento, então, eu acho que pensar isso é muito importante. Né? Escrever é uma forma de enfrentar as coisas, não só individuais. Né? Não, é, o sofrimento com a escrita é sentido de maneira altamente individual, mas ele talvez seja um dos problemas mais coletivos da nossa sociedade. Né? Uhum. Talvez Uhum. pode fazer parte da identidade nacional o sofrimento com a escrita. Ser brasileiro, brasileiro é sofrer com a escrita. Né? Então, eu acho que se você escreve, se você cria formas para pensar a escrita, você está enfrentando É. isso que está acontecendo com a gente, que sempre aconteceu. Né? E E Robson, é é isso. como se a escrita fosse uma resistência. Ela é. Né? É. A escrita é uma pirraça social, tipo, não vou ser aquilo que vocês falaram que era para ser. Né? Aham. E eu Aham. vivo isso com escrita, né? Tipo, eu vivo muito isso. Eu tô tentando fazer sempre um pouco imprecisamente aquilo que falaram que não era para eu fazer, sabe? Então, Pirracento. uma pirraça boa, necessária. Uma criança boa. Robson, eu queria novamente agradecer, lembrar que na semana que vem, às 10 da manhã também, na terça-feira, a professora Samanta, a professora Liz Sobol vão estar tratando o tema da saúde mental e pós-graduação. Queria terminar, né? Já que o Robson falou em tantos autores nossos, uma delícia as referências que a gente escutou de você, dos nossos escritores, né? De Minas, aqui do Brasil. Eu queria lembrar só nosso grande para sempre Paulo Freire, né? Que diz que a gente precisa fazer a denúncia
e também o anúncio, né? Então, eu queria terminar nossa discussão de hoje dizendo que essa proposta de pensar esse tema é denunciar um sofrimento, mas que talvez o anúncio desse sofrimento seja a gente trabalhar de forma mais cooperada, mais delicada, mais gentil, entendendo que a gente é um construtor, a gente é um artesão do texto, a gente precisa trabalhar, a gente precisa construí-lo, né? Não como uma tarefa pronta e acabada, mas sempre como um processo em construção, um trabalho que vai sempre sendo ampliado pelo olhar do outro. Robson, eu não tenho outra palavra do Ah, que obrigado. dizer muito obrigada. Ah, eu que agradeço. Tá? Um abraço para todo mundo aí. Obrigado pela audiência. Um abraço, Robson. Abraço. A gente se Até. fala. Tchau, tchau, Tchau. gente. Até mais.